Bom, vamos retomar a nossa introdução acerca da disciplina empreendedorismo, né? Na primeira parte eu falei do empreendedorismo pensando a sua definição, né? Em termos, digamos assim, gerais, né? Pensando dois aspectos, um aspecto enquanto capacidade do indivíduo e o outro aspecto enquanto um conjunto de conhecimentos, né? Lembrando que no primeiro aspecto, quando eu fui falar da capacidade dos indivíduos, eu fiz bastante questão, né, de dizer que não só é a capacidade do indivíduo em si propriamente, a gente também pode explorar os elementos estruturais, os elementos condicionantes, né, que são características históricas, sociais, culturais, que comprometem a iniciativa do indivíduo na hora de buscar motivação, iniciativa, enfim, a capacidade do indivíduo para atuar de forma empreendedora, né? Então eu fiz questão de ressaltar bastante isso, né, na primeira parte. E agora na segunda parte a gente vai trabalhar já o empreendedorismo como o conjunto de conhecimentos, né? E aqui é importante a gente pensar o seguinte: quando a gente fala do empreendedorismo enquanto um conjunto de conhecimentos, a gente tem conhecimentos que estão ligados ao ambiente interno da empresa, né, ou ao ambiente externo da empresa, né? Então são conhecimentos, digamos assim, ligados ao campo do estudo da administração, ligados ao campo empresarial, ao campo de negócios, tá? Conhecimentos que favorecem a gente a trabalhar a inovação e a gestão de risco, né? Então, o conhecimento de caráter, digamos assim, do ambiente interno da empresa é o conhecimento que vocês, agora no quarto ano, têm em grande medida em função daquilo que vocês estudaram ao longo desses anos. A gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco isso hoje. Eu vou fazer um rol, né? A enumeração de elementos que a gente pode usar ou pode só fazer uma pequena referência acerca desses elementos que dizem respeito ao conhecimento necessário para você ser, né, um administrador empreendedor. Então, a visão interna da empresa é uma visão, digamos assim, do campo da administração propriamente, né, do campo dos estudos da administração. Já você pode pensar também a visão externa da empresa, né, o ambiente externo da empresa, né, onde a empresa se localiza. E aí você vai trabalhar com variáveis de outra ordem, né, com variáveis, digamos assim, exógenas, né? Ambiente interno, variáveis endógenas. Ambiente externo, variáveis exógenas, né? E aí você pode trabalhar, por exemplo, ou pensar, né? Para a nossa disciplina a gente não vai trabalhar propriamente as variáveis do ambiente externo da empresa, né? Variáveis exógenas, mas a gente pode pensar, para pontuar alguma coisa, né? As variáveis de caráter macroeconômico, variáveis de caráter político-institucional, variáveis ligadas a elementos, né, da geografia física e econômica. É importante a gente pensar isso, porque isso inclusive garante a você visões, digamos assim, mais amplas, né, da situação da empresa e da situação daqueles que estão empregados por essa empresa, né? Em termos de variáveis macroeconômicas, por exemplo, para falar um pouquinho desses elementos exógenos, né, de fora da empresa, a gente pode pensar a renda, a gente pode pensar o consumo, certo? Pensar a produção. A renda é extremamente importante. Por mais que eu tenha iniciativa empreendedora, se eu não entender qual vai ser o meu foco em termos de clientes, né?
eu não consigo verificar níveis, né, de renda para eu saber para quem que eu vou produzir. Então eu tenho que conhecer um pouquinho desses elementos, conhecer se tem consumo. As pessoas podem ter renda, mas podem não estar consumindo certos produtos ou certos serviços que eu supostamente teria expertise para desenvolvê-los, tá? Também tenho que saber da produção. De repente eu estou me propondo a produzir algo que é exatamente igual ou demasiadamente semelhante a algo que já está no mercado. Então, que adianta eu ser uma pessoa empreendedora, só que eu não fiz uma pesquisa com relação aos serviços ou aos bens que estão sendo prestados ou produzidos num determinado mercado. E também pensar outros elementos, como por exemplo a inflação, né? Que durante muito tempo foi o vilão aí para a economia brasileira. Hoje a gente sabe que só tem inflação baixa, a gente não consegue decolar, como muita gente achou que nós decolaríamos, né? O Brasil é repleto de voos de galinha, né? Como o pessoal diz, né? Todo momento a gente acha que a gente vai decolar, mas a gente só dá uma voadinha rasteira e já logo volta para o terreno, né? Então, dentro de outros elementos que eu posso considerar como variáveis econômicas, eu posso pensar também as chamadas políticas econômicas, né? Política fiscal, política cambial, política monetária. Por quê? Ora, se eu estou dentro de um momento em que eu vou ter políticas fiscais, né, que vão ampliar a carga fiscal, a carga tributária, talvez não seja adequado eu montar minha empresa. Ou se eu tenho políticas fiscais setorizadas, né, eu tenho que entender quais são os setores, se esses setores estão diretamente ligados a mim ou a minha empresa, ou se a minha empresa está inserida nesses setores, né? Da mesma forma, a questão cambial, se eu estou a fim de desenvolver um produto ou um serviço, né, porém no exterior, empreendedores internacionais, né, empreendedores do mundo exterior produzem, né, esse bem ou prestam esse serviço e o nosso câmbio, né, a nossa moeda está valorizada com as moedas em relação às moedas internacionais, obviamente eu vou sofrer, né, um problema cambial. Eu preciso entender o que significa isso, né, essas variações do câmbio, né? O câmbio sobrevalorizado, ou seja, a nossa moeda tendo um valor maior, sendo valorizada em relação ao dólar, para nós que vamos montar alguma coisa, às vezes não é tão interessante. E em termos ainda de política econômica, a questão da política monetária, entender o significado, né, desses instrumentos monetários que condicionam as taxas de juros. Quem são esses instrumentos? Depósito compulsório, por exemplo, taxa de redesconto, emissão, compra e venda de títulos, né, da dívida pública. Esses elementos aí vão estabelecer os níveis de taxas de juros. Eu preciso entender minimamente, porque se as taxas de juros subirem, eu vou ter dificuldade, por exemplo, de fazer a implementação de um negócio ou a expansão de um negócio, certo? Porque se eu for contratar financiamento, eu vou pagar uns juros altos. Ademais, aqueles que pretendem consumir também, vai ter, digamos assim, uma desmotivação para consumir o meu produto ou o meu serviço em função das taxas de juros. Então, eu preciso entender esses elementos, né, ligados a um ambiente externo da empresa. Além disso, eu preciso saber o significado do que é um ciclo virtuoso da economia, o que é um ciclo vicioso da economia, né, um ciclo virtuoso, né? Eu recebo meu salário, eu pago pelos produtos, então tem consumo, tem produção, tem emprego, tem trabalho tem renda,
tá? E a máquina gira. Por outro lado, eu tenho desemprego, eu tenho menos renda, eu tenho menos consumo, eu tenho menos produção, eu tenho menos emprego. É um ciclo, né, vicioso. Eu preciso saber o significado das chamadas políticas anticíclicas, né? Tenho que ter alguma noção sobre isso. Tenho que ter noção sobre o significado do chamado investimento externo direto, que é quando uma pessoa pega o seu dinheiro e investe na instalação física em um outro país, certo? Ele pode montar, instalar, né, uma nova empresa, ou pode adquirir uma determinada empresa. Se ele instalar uma nova empresa, ele vai gerar emprego. Vai gerar renda, vai virar a economia local. Vai contratar serviços bancários, serviços de marketing, serviços de gestão. Então, eu preciso entender se tem esse tipo de situação, né, em que eu estou tentando montar o meu negócio. Não adianta eu ser empreendedor e não saber. Bom, assim, trabalhar um exemplo. Eu quero montar uma empresa aqui no Brasil, só que essa empresa tem um grande, enfim, empresário internacional que tem expertise nesse setor e vai fazer investimento externo direto aqui e vai montar a empresa aqui com muito mais condições de poder competir comigo, assim, ter participações de mercado que eu não vou conseguir me conter, então, que eu não vou conseguir me manter. Então eu preciso entender esse mecanismo, né, do chamado investimento externo direto. Entender a diferença entre investimento externo direto e investimento em ações, né? Quando é o mercado secundário, ele é extremamente especulativo. Agora, quando é o chamado IPO, né, aí é um momento em que a empresa está fazendo captação para a expansão da empresa. Então, precisa entender isso, né, minimamente o significado dessas coisas aí, né? Por que isso? Para a gente poder fazer uma gestão melhor, né, desses determinantes macroeconômicos, desses determinantes econômicos, né, que envolve questões de comércio, política e finanças, né? Fazer gestão de risco político, risco cultural, risco cambial, como eu falei, a guerra cambial ou guerra de moedas, né? Questões climáticas, riscos endêmicos ou pandêmicos. Olha o que a gente está vivendo hoje. A gente tinha lá um plano B para poder suportar essa situação que a gente está vivendo hoje com a questão da pandemia. Muitas empresas não tinham isso, né? A gente vai ter a oportunidade de ver o que a Venato falando para nós, né? Que o nível de planejamento no Brasil é muito precário, quase nulo, certo? Por isso que muitas empresas acabam capitulando, né, nos primeiros meses, falta de planejamento. Então isso foi mais a visão externa da empresa. Agora vamos falar da visão interna, né? Que essa eu vou enumerar alguns pontos, né? Alguns assim eu só vou fazer um registro rápido, mas vocês vão perceber, por exemplo, que grande parte desses elementos que compõem o ambiente interno da empresa, melhor dizendo, diz respeito a elementos que vocês já conhecem, tá? Conteúdos que vocês já conhecem. Então o empreendedorismo seria, digamos assim, a amarração de várias disciplinas que compõem o estudo da administração. Dentre elas, planejamento, por exemplo, meio que a disciplina mãe, né? A gente sempre tem que ter clareza disso, né? Os níveis de planejamento, né? O nível estratégico, o nível tático, o nível operacional, as habilidades e competências fundamentais de cada nível, né? No nível estratégico, uma habilidade e competência mais conceitual, mais abstrata, multitrans e interdisciplinar, para poder trabalhar coisas ligadas à empresa propriamente, mas a empresa atuando num ambiente completamente instável e inseguro, que é o mercado não só doméstico, mas o mercado internacional, né? Então, nesse nível, a gente está tomando decisões acerca do posicionamento da empresa, né? E outros níveis, nível tático, que é um nível gerencial, onde eu tenho que ter qualidades para gerir pessoas, e o nível operacional, né, que é um elemento técnico, estritamente técnico, propriamente.
Vocês já têm alguma noção disso. Se não tiverem, a gente vai tentar discutir esses elementos para que vocês se sintam mais à vontade, se sintam confortáveis para a gente poder desenvolver nossas atividades. Dentro do planejamento, você tem a tal da análise SWOT, né, ou da análise FOFA, como alguns gostam de falar, né? FOFA vem de fraqueza, oportunidade, força e ameaça, né? E no caso aqui você tem ameaça e oportunidade como variáveis externas, né? E forças e fraquezas como variáveis internas, né? Então tem que conhecer alguma coisa de planejamento. Dentro desse quadro, né, de planejamento, ferramentas de gestão, como é o chamado ciclo PDCA, né, que foi desenvolvido lá pelo William Deming, né, um estatístico, que foi influenciado por um outro estatístico também, né, que é o Shepard. Eles criaram uma ferramenta, né, para tentar buscar indicadores para eu poder acompanhar o planejamento, a execução, o monitoramento e os ajustes, né? O PDCA significa justamente isso, né? Planejar, executar, monitorar, ajustar, tá? Fazendo uma tradução, no meu ponto de vista, com a terminologia mais adequada, tá? Então, tem que entender essa lógica, né? Esse ciclo do PDCA, tá? E dentro desse elemento também, do desejo de planejar, de, enfim, monitorar, tem o chamado BSC, né? Balanced Scorecard, que é uma metodologia de gestão também. Aí são dois outros autores, né? O Kaplan e o Norton, né? O Robert Kaplan e o David Norton, né? Que, se eu não estou enganado, estão vivos até hoje, né? Um é contador, né? E outro é engenheiro. Veja que interessante, ó. O PDCA foi criado ali por pessoas do mundo da estatística, cuja formação inicial é em estatística. Já o Balanced Scorecard já foi criado por um contador, né? Um contador e um engenheiro de formação. Evidentemente, se eu não me engano, o David Norton, depois eu acho que ele fez um doutorado, um PhD em administração, mas, enfim, a formação inicial deles é dentro de uma lógica que diz respeito a preocupações que normalmente nos outros cursos não existem, tá? Então, além do PDCA, do BSC, né, que são ferramentas e metodologias de gestão, né? A gente tem a matriz BCG, por exemplo, que foi a criação do Boston Consulting Group, que por isso que tem esse nome, né? Que diz respeito à identificação de produtos que precisam ter maior investimento ou produtos que precisam ser descontinuados, né? Tirar do portfólio. Eu estou falando desses elementos, mas a gente vai desenvolver mesmo, vai discutir um pouquinho mais a análise SWOT, o BSC, tá legal? O PDCA a gente não vai comentar muito, a matriz BCG também não, tá? Na nossa disciplina de empreendedorismo a gente não vai entrar em detalhes desses elementos, tá? E além do planejamento aqui, desses elementos de planejamento que eu estou trabalhando, tem um outro que é muito importante, que está muito em voga hoje, que são as cadeias globais de valor ou as cadeias globais de produção, tá? E aí isso é num plano completamente externo da empresa, muito ligado ao chamado nível estratégico, como eu falei aqui, né? Um nível que demanda um conhecimento conceitual, um conhecimento abstrato, né? E, portanto, interdisciplinar, tá? Além das questões de planejamento, a gente também tem aspectos que a gente já até tinha começado a estudar, mas a gente vai continuar, né? Gestão de pessoas, né? Envolvendo a questão da liderança, envolvendo a questão do conflito, né? No que diz respeito à liderança, as abordagens, né, que a gente deve discutir, né? Então, a teoria dos traços, né? Aquela ideia de que o líder, né, ele já nasce com esses traços de liderança numa condição, digamos assim, inata, né? Ele já nasce para ser líder, né? Muita gente
pensou isso, e olha que muita gente ainda pensa isso, né? A gente discutiu um pouquinho, a gente vai retomar esse ponto aí, né? É a primeira, digamos assim, teoria, a primeira abordagem, né, acerca da liderança, a liderança como aspectos inatos ao indivíduo. Uma outra abordagem, né, uma outra geração de abordagens acerca da liderança diz respeito à ideia de que a liderança ela é um conjunto de habilidades que podem ser aprendidas. Então eu aprendo a ser líder e vou poder liderar em qualquer momento, em qualquer situação. E uma terceira corrente, mas no meu ponto de vista mais adequada, é a liderança tendo por abordagem uma visão contingencial. Nós chegamos a discutir isso também. Depende da situação em que você está vivendo, a situação em que você está passando, depende do tema que está sendo discutido, e talvez a liderança tenha que ser designada para outras pessoas, né? Não necessariamente você, não necessariamente aquela que supostamente seria o líder ou aquela que até então estava sendo líder, né? A gente começou a discutir, a gente vai retomar esse assunto, tá? Um outro assunto é com relação ao conflito, né? Então você também, da mesma forma que você tem gerações, tradições, né, que estudam ou que estudaram a liderança ou que interpretaram a liderança, você também tem a ideia das visões que vão falar do conflito. Inicialmente o conflito como algo extremamente negativo, que deveria ser evitado de toda forma, né? Aí depois uma segunda abordagem que se reconhece que o conflito é próprio da natureza humana, mas você também tem que evitá-lo de qualquer forma. E uma terceira abordagem que diz respeito à ideia de que o conflito ele pode ser conduzido dentro de um processo de tomada de decisão, de forma que você aprimore, certo, as práticas de gestão, tá? Então o conflito, digamos assim, sendo estimulado, tá? Nas duas primeiras condições, tá, ele é evitado. Tá? Na segunda condição ali, eu até reconheço que ele é próprio do homem, mas ele também tem que ser evitado. Agora no segundo, ele tem que ser estimulado a discussão, tem que ser estimulado o contraditório, com o fim de aprimorar as ferramentas de gestão, só isso. Então as pessoas estarem abertas à crítica. Evidentemente, né, é óbvio que essa terceira corrente aqui da visão de conflito está profundamente relacionada com a terceira corrente da liderança, né? Agora, a gente fala isso muito nos livros, fala muito isso nos manuais, mas a gente tem que reconhecer que não ocorre verdadeiramente como a gente fala, né? Eu vou parar por aqui e depois eu vou retomar a segunda parte desse vídeo aqui para quebrar ele um pouquinho, tá? Eu já volto já.